A gente vai falar hoje sobre um tema que é muito importante, principalmente se a gente está preocupado com as questões de bem-estar do nosso cão. São questões que são as emoções dos cães, né? Então a gente vai conversar hoje sobre como essas emoções afetam os comportamentos que a gente não quer, tá? E os que a gente quer também. A influência das emoções nos comportamentos dos cães. Vocês vão ficar chocados, né? Por volta do século XVI e XVII, René Descartes ele descreve o cão como um tipo de máquina que não pensa, mas pode ser programada para fazer alguma coisa. Olha só, século XVI, XVII, os cães eles estão com a gente aí há 30 mil anos. E no século XVI, XVII, aí, praticamente 300 anos, ainda se acreditava que o cachorro era como uma máquina. Olha só o nível, tá? Então é por isso que a gente ainda tem muita herança de pessoas que acham que cachorro é cachorro, que eles têm que obedecer, pronto e acabou, e não levar em consideração o que os cachorros sentem, tá? E aí veio Nicolas Malebranche, né, que ampliou as ideias do Descartes e resumiu os conceitos dele, afirmando que os cães, olha só, né, eu acho que você vai ficar chocada. Os cães comem sem prazer, choram sem dor, nada querem, nada temem, nada sabem e agem não sentindo. Olha só o nível de que se achava como funcionava o cachorro, como uma máquina, tipo uma máquina, né? E hoje em dia a gente tem o cachorro como um membro da família, como um filho. Olha só como as coisas mudaram. E se isso acontecia nessa época, né, e o adestramento ele começou a ser reconhecido aí por volta de 1920, imagina o quanto disso, o quanto de herança disso ainda existe nos dias de hoje, tá? Então, comparando com os dias de hoje, para eles, se você chutasse um cachorro, era como se você estivesse chutando uma torradeira. O barulho que o cachorro ia fazer era como se fosse um barulho de uma torradeira. Olha a que ponto chega o ser humano. Ainda bem que muitos de nós evoluímos, né? Muitos de nós conseguimos entender cada vez mais os cães, pesquisar. Graças às pesquisas, a gente tem muito mais conhecimento sobre o cachorro, sobre os comportamentos, sobre como eles pensam. Então, por volta de eu não lembro exatamente o ano exatamente, mas foi feita uma experiência com Border em que ele sabia em torno de 200 objetos. E aí colocaram todos esses objetos, é um Border alemão. Colocaram todos os objetos dentro de um quarto. E aí pediam para eles irem buscar os objetos. Falava o nome, ele buscava, falava o nome e buscava. Por quê? Porque achavam que o cachorro aprendia somente por condicionamento, por associar e fazer, associar e fazer. E aí o que eles fizeram? Falaram um nome em que o cachorro nunca tinha ouvido falar e colocaram um objeto que ele nunca tinha visto. E o que esse cachorro fez? Ele foi lá e pegou aquele objeto. Então o que foi provado ali? Que eles também aprendem por associação e por exclusão. Então são animais inteligentíssimos, animais fantásticos. E aí veio um americano, um psicólogo americano chamado John Pilley, com uma Border chamada Chaser, e ensinou 1022 palavras. Então eles têm um potencial de aprendizado, um potencial de cognição fantástico. E a gente acaba achando que é aquele cachorrinho que a gente só precisa que ele faça o xixi no lugar certo. Quando a gente tem muita coisa para explorar e muito o que melhorar no nosso relacionamento com eles, tá? É um animal que está ali o tempo inteiro para querer te obedecer, para querer te fazer feliz, né? É a melhor fonte de ocitocina que a gente tem, é um cachorrinho.
Por isso que ele faz muito bem para as pessoas. É por isso que cresce cada vez mais o número de cães no mundo inteiro. O mundo inteiro tem cachorro. Em qualquer país, principalmente nos países em que as pessoas não se socializam muito, o animal é o que supre a carência. Por quê? Porque existe essa troca de emoção, existe essa troca de afeto. E até pouco tempo atrás, se não me engano, foi por volta de 2012, o Dr. Gregory Berns, ele fez uma experiência científica ali, né? Ele é um neurocientista e fez todo um preparo com alguns cães, uma média de 12 cães ele usou, para entrarem na ressonância magnética, para ver o que acontecia dentro do cérebro do cachorro. E o mais fantástico de tudo, ó, até arrepia, ó, tá vendo? Até arrepia. O mais fantástico de tudo é que o cérebro deles produz as mesmas substâncias que os nossos. Então, toda ocitocina que gera o amor-afeto, todas as substâncias, eles apresentam também o cortisol, né, que gera o estresse. Então, é importante a gente entender que os cães são animais evoluídos e a gente não pode achar e continuar lidando com eles, educando eles, sem levar em consideração as emoções deles, porque as emoções, né, tudo isso que foi descoberto, ela precisa servir de base para a gente mudar a maneira que a gente lida com eles. Então, para o Dr. Gregory Berns, ele assemelha cães a pessoas por causa do cérebro, tá? Por causa das substâncias químicas que eles produzem no cérebro. Então, é importantíssimo a gente levar isso em consideração e a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui sobre a comparação desse cérebro, a formação desse cérebro e a comparação dele. Um outro pesquisador muito importante, né, para esse mundo de comportamento, chamado Stanley Coren, ele listou e comparou as emoções dos cães com crianças, tá? E quais são as emoções que os cães apresentam? Agitação, excitação, apreensão, contentamento, nojo, raiva, alegria, desconfiança, afeto e amor. Esse é o mais importante, né? Então, eles sentem amor. Então, se ele te ama, como você vai tratar mal um bichinho desse? Como você vai querer educar um bichinho desse assustando, tá? E eu vou falar o porquê não fazer isso também. E essas emoções são justamente de crianças de 2 anos, tá? Então, o cérebro da criança de 2 anos, eles têm essas emoções, tá? E o que não tem? Tanto uma criança de 2 anos quanto um cachorro. Vergonha, orgulho, culpa e desprezo, tá? Então, tem muita gente que acha que o cachorro está fazendo determinado comportamento porque ele está com vergonha. Às vezes ele está se escondendo porque ele está fugindo de um conflito. Quando a gente vê esses vídeos aí de YouTube, ou vídeos que viralizam, né, do cachorro aprontou um monte e a pessoa chega dando bronca, ali naquela situação não tem nada de engraçado, tá? O cachorro está demonstrando vários sinais para evitar conflito, tá? Aquele sinal de fechar o olho, de ficar com o dente assim, né, como se estivesse dando um sorriso, de se esconder, são todos sinais demonstrando, de linguagem corporal canina, demonstrando que está evitando conflito. Então, se o cachorro está mostrando para você que ele está querendo evitar conflito e você mesmo assim continua punindo ele, o outro nível é o cachorro não conseguir sair daquela situação e usar agressividade, tá? Então ele vai recuar, congelar, fugir. Se não vai poder fugir, ele vai lutar e vai usar a agressão.
para evitar aquele tipo de situação. Tá? E eu vou te falar um exemplo que eu vi recentemente, esses dias, um vídeo, ensinando o cachorro a não latir para outros cachorros, dando petisco e usando latinha para assustar. Olha só como é complicadíssimo a gente fazer isso com o cachorro. O cachorro, ele pode associar um barulho, fazer uma associação em determinada coisa do cotidiano a outra situação em que assustou ele, relacionar com aquilo e virar um trauma. O da torradeira, qual que foi lá, Dani, que ele ouviu o barulho e associou a torradeira? A torradeira, ela apitou, o pão saiu aquela hora em que justamente na rua alguém jogou alguma coisa na caçamba e fez um barulho muito forte. E aí o que aconteceu com esse cachorro? Ele associou a torradeira àquele tipo de som, aquele tipo de susto. E aí quando ele via a torradeira, ele começava a fugir, se esconder em qualquer lugar. Tá? Então, você pode acabar criando traumas no cachorro usando esse tipo de metodologia. Porque é importante você entender que essa linha de educação não respeita o que a gente está falando aqui hoje, que são as emoções dos cães. Pode funcionar em alguns casos, em algumas situações? Pode funcionar, senão não fariam, ok? Mas, e as consequências? E quando você tem uma consequência, quando você tem um trauma, como é que vai reverter isso? Quem que vai reverter isso? Aí cai na minha mão, né? Porque vai cair num susto que não funcionou, você vai ter um problema 2 vezes maior. Então, esse não é o caminho. O caminho é você entender. O cachorro está com medo de outro cachorro, ele está latindo para outro cachorro, não adianta a gente querer interromper um comportamento dele, que é um impulso natural, que para a gente não quero que ele lata e vou lá, eu vou fazer ele parar de latir, sem entender o porquê que ele está fazendo isso. O que ele está sentindo? Por que ele está demonstrando isso? Eu tenho que entender para trabalhar essas causas de comportamento. Ele está inseguro com outro cachorro? Então eu tenho que trabalhar a segurança dele. Eu não tenho que trabalhar o latido. Se eu trabalhar a segurança dele, o latido, ele não latir, é uma consequência do treino. Tá ficando claro? Deu para entender por que a gente tem que entender sobre as emoções do cachorro? Se tem algum comportamento que você não deseja, que o seu cachorro já te oferece, você tem que parar e pensar, existe um motivo para ele estar tendo aquele comportamento. Se ele está tendo aquele comportamento, não adianta você querer corrigir superficialmente. Não adianta você querer só tirar a poeirinha se o negócio já está encardido.